Olá, amigos do Vida e Atitude, que alegria estar com você mais uma vez aí na nossa programação. Que bom saber que você está nos acompanhando através da Rede Super de televisão e também através do YouTube. Então, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Olha só, estou muito feliz porque hoje estou aqui com o nosso diretor nacional, Edilson Freitas. Ele é diretor nacional de Ministérios Pão Diário e veio aqui para nos trazer coisas muito legais, falar de recursos gratuitos do Pão Diário, para falar de devocional, para falar de um monte de coisa boa. Edilson, bem-vindo mais uma Obrigado, vez. Clarice. Obrigado. Edilson, já que você veio falar de recursos gratuitos, recursos que edificam a nossa vida, né, que levam transformação, que tal a gente começar lendo um devocional? Posso? Sim, por favor, Clarice. Então vamos lá, olha só. O devocional que eu vou ler hoje tem como título Uma Oração de Perdão. E diz assim: Em 1960, Ruby Bridges, de 6 anos, foi a primeira afro-americana a frequentar uma escola pública só para brancos no sul dos Estados Unidos. Durante meses, policiais federais escoltaram Ruby todos os dias ao passar pelos pais raivosos que gritavam maldições, ameaças e insultos. Lá dentro, ela sentava-se na sala com a professora Barbara Henry, a única disposta a dar-lhe aulas, enquanto outros pais não deixavam seus filhos frequentarem a escola com Ruby. O conhecido psiquiatra infantil Robert Coase acompanhou Ruby durante meses para ajudá-la a lidar com o medo e o estresse. Ele surpreendeu-se com a oração que Ruby fazia todos os dias ao ir e voltar da escola. Por favor, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Essas palavras de Jesus na cruz eram mais fortes do que o ódio e os insultos contra ele. Nas horas mais agonizantes de sua vida, o nosso Senhor demonstrou a reação radical que ensinou aos seus seguidores. Amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem, orem quem os maltratam. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Essa postura só é possível ao considerarmos o poderoso amor que Jesus nos concedeu, amor mais forte do que o mais profundo ódio. Ruby Bridges ajudou a nos mostrar o caminho. Abençoe a quem o amaldiçoa e ore por quem o maltrata. Muito lindo, né, Clarice? Lindo, lindo. É emocionante esse devocional. O gostoso do devocional é isso, né? Para aqueles que estão nos assistindo, que às vezes falam, mas o que que é um devocional, né? O devocional, na verdade, é o seu momento com Deus, né? Aquele momento que você separa para estar com Deus, seja para orar, para ler um texto da Bíblia, mas para você aquele tempo pessoal, você precisa disso. A gente se alimenta todos os dias, toma café, almoça, janta, toma um café da tarde gostoso, né? E muitas vezes a gente acaba se esquecendo de alimentar a nossa mente, a nossa alma. Ainda mais nos dias que a gente vive, a gente está vivendo um momento de pandemia que vai ficar para a história, quem sabe daqui a um ano vai ser só algo do passado. Mas nesses momentos a gente tem um tempo a maior para a gente de repente separar esse tempo com Deus. Talvez alguns que trabalham tinham um deslocamento de 1 hora até chegar ao trabalho, 30 minutos, e agora não tem esse deslocamento, estão trabalhando em casa, esse é o home office. Então é o momento dele se separar, né, para ele também ter esse tempo com Deus, de repente até a mais. De repente você tem algumas pessoas que separam o tempo de manhã, alguns na hora do almoço, alguns antes de dormir, mas esse tempo é muito especial, porque você aprende algo para o seu dia. Quando você estava lendo, a gente aprendeu aí que uma pessoa que estava sendo maltratada, ela conseguia, uma criança, né, pedir perdão pelas outras pessoas. Né? Todos os dias a gente tem essa capacidade de aprender algo com a Bíblia. E o devocional ele é muito bacana por isso, porque ele te dá um guia. Um dia você vai aprender sobre perdão, outro dia sobre o relacionamento pessoal, outro dia sobre filhos, outro dia sobre pais, aprendendo com a Bíblia.
Muito interessante, porque e o legal do devocional, Edilson, é que ele é mesmo um guia para te levar para a Bíblia, né? Porque assim, ler o devocional, ler as histórias, é algo incrível. E o bacana, no final das contas, é que ele nos leva para uma leitura bíblica, que daí a gente tem aquele entendimento total, né, daquela Um situação. exemplo do Um dia a exemplo. dia, né? Que nem esse exemplo que você deu, era uma situação dos Estados Unidos, de uma criança que era negra e frequentava uma escola de branco. A primeira criança, a primeira pessoa a frequentar uma escola assim, hoje já é algo comum, né? E tem que ser, porque todos nós somos iguais. Então hoje a gente aprendeu, além de uma questão que estava no coração das outras pessoas, né, afligindo por causa da cor, a gente aprendeu algo lindo que é sobre o perdão. Perdão. Então assim, isso você acaba levando para você. Né? Você sai na rua, de repente acontece algo, você aprende, não, isso daqui talvez não é nem a pessoa, não é a pessoa que é meu inimigo, talvez a informação que a pessoa recebeu, o que ela viveu na vida, então por isso que ela está me agredindo. Então eu não quero levar isso para mim, esse rancor para dentro de mim, eu perdoo ela e deixo, né? E o perdão liberta. Ele liberta, ele deixa com que você não fique com essa ferida por dentro, né? E os devocionais, eu gosto muito, eu faço devocional, eu lembro, minha mãe lia quando eu era criança, desde pequeno, naquela época, né, não tinha todas as opções que nós temos hoje, devocionais para criança, para mulheres, para líderes, para quem está começando. Hoje você tem uma infinidade e o devocional, normalmente as empresas que fazem, o Pão Diário, outras editoras também fazem, ele é sempre muito barato, porque ele é para alcançar as pessoas, ele não é o preço de um livro, ele é sempre muito baratinho e uma infinidade de devocionais que você tem, inclusive gratuito nas redes sociais, você tem na internet, você tem aplicativos, né, que você pode utilizar para aprender com outras pessoas, porque nós aprendemos com outras pessoas com base em experiências que muitas vezes nós não vivemos, mas a gente pode aplicar para a nossa vida, né? Sim, Edilson, e é interessante porque, falando dos Ministérios Pão Diário, dos recursos, os devocionais, é interessante que Pão Diário está conseguindo alcançar a todos, né? Então, sem distinção de pessoas. Então, é a inclusão também para as pessoas que não podem ouvir, as pessoas que não podem ler, enxergar, essas pessoas também têm acesso. E eu queria que você falasse um pouco, Edilson, de que forma que o Pão Diário tem trabalhado para que esses devocionais e esses recursos cheguem a todas as pessoas. Isso muito, muito legal, Clarice, porque às vezes quem está nos assistindo agora não sabe que está disponível, que plataforma, que tipo de recurso que tem, né? Então, assim, Pão Diário, ele é uma organização que já nasceu em 1938, ali, né, já tem uma longa caminhada, o devocional Pão Diário surgiu lá em 1956, e hoje ele tem escritores do mundo inteiro. Você tem escritores dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, do Brasil, inclusive o pastor Pascoal aqui de Curitiba, pastor Juarez Marcondes, pastor Silvado, são escritores do Pão Diário, né? Escritores brasileiros, temos escritores de São Paulo, do Nordeste também, e todos falam da sua experiência, né? Eles falam de situações do dia a dia sempre com uma aplicação bíblica, né? Então nós temos essa edição normal do Pão Diário que está disponível na internet, a pessoa pode ir lá no site do pãodiario.org, todos os dias à meia-noite em ponto vai aparecer um devocional novo, sempre novo, desde 1956, todos os dias tem um devocional novo, né? Você também pode ir na rede social do Pão Diário. Se você for lá no Instagram, você vai conseguir acessar o devocional. Se você for no Facebook, também, né? E nós temos também no YouTube um canal de acessibilidade em Libras, né? Nós temos aí para o pessoal, tanto que são cegos, que não pode ler, ele tem o áudio, e para aqueles que podem ler, mas não ouvem, nós temos ali a linguagem em Libras, né? Nós já estamos completando o 3º ano, e nós temos uma rede muito boa no Brasil de pessoas que estão lá sempre nos assistindo, muitas vezes baixam o vídeo, compartilha para a rede de 50, 100 pessoas, né, levando essa mensagem aí para todos, né? Além desse devocional, que é o Pão Diário que a gente conhece, que também é vendido nas livrarias, aquela edição anual,
tem uma edição que você escreve para nós e nós te mandamos por e-mail, tem essa que você lê lá na internet e tem outras edições que você compra em livrarias. Tem uma edição que eu gosto muito, que é o Pão Diário Kids, porque é o mesmo Pão Diário de adulto, mas numa aliança que nós fizemos com alguns missionários da PEC, que é aquela associação que trabalha com criança, eles adaptaram para uma linguagem infantil. Então a criança, se o devocional Pão Diário está dizendo que você estava dirigindo, alguém te deu uma fechada e você ficou irritado e você lembrou de um texto da Bíblia que dizia que você não devia se irar. Né? Então, a mensagem para a criança ela é adaptada e ela vai falar que um coleguinha gritou com ela ou passou correndo na frente, ela ficou triste e daí a papai tinha dito aquele versículo para ela. Então, você já vai incutindo na mente da criança. E além de outras edições especiais para mulheres que nós temos, que são mulheres escrevendo para mulheres, que é muito diferente, parece que não. Verdade, mas é uma vocês... linguagem específica. Ah, sim. É. O mesmo que a gente falou do trânsito lá, que eu estava dirigindo, alguém me deu uma fechada, eu fiquei chateado. Se fosse uma mulher, seria isso. Estava dirigindo, o meu filho no banco de trás me disse, mamãe, eu te amo. Naquele momento eu lembrei do que Jesus disse tal palavra, tal frase. Então a sensibilidade é diferente, né? Deus ele entrega coisas diferentes para os homens, para as mulheres, para os idosos, para os jovens. Então nós tentamos trabalhar com todas as faixas etárias e já são mais de 57 escritores de diferentes partes do mundo, né? Que compartilham ali de mensagens com muito carinho para chegar aí ao nosso ouvinte. Olha só, no caso você dirige toda a parte nacional, mas tem também em vários outros idiomas. Talvez alguém que está aqui nos assistindo mora no Brasil e tem, de repente, né, é de outro país e quer acessar em outros idiomas, pode também, né? É verdade, Clarice. Lá no site você tem 26 idiomas. Então você tem o japonês, você tem o chinês simplificado, o chinês tradicional, o árabe, né? Para o pessoal que está aprendendo inglês, espanhol, nós temos lá, quando você entra no site do português, pãodiario.org, você vai lá, seleciona a língua. Então, se você selecionar espanhol, vai ser o nuestropandiario.org. Ali você vai poder ouvir na língua nativa, né, no espanhol, e aprender, praticar o teu espanhol e estar lendo. Eu tenho escolas de inglês de Recife, de São Paulo, que eles costumam passar para os alunos de inglês, né, que no site de Our Daily Bread, se você digitar o pãodiario.org, mas escolher o inglês, você vai ter o áudio também do inglês e vai poder ler e praticar o seu inglês na tua casa. É fantástico, ajuda muito. Quando eu comecei a estudar espanhol, eu também ouvia em espanhol para praticar. É bom porque você já mata 2 coelhos numa vez só. Você ouve na língua, já pratica o áudio, lê né, e aprende sobre a Bíblia, né? Isso é muito gostoso. Muito legal. Edilson, vamos fazer assim. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre uma universidade cristã que Pão Diário faz um trabalho aí muito bonito também para levar esses ensinamentos para quem quer aprender um pouco mais, né, sobre a fé cristã e tal. Fale um pouquinho sobre isso. Então, o Pão Diário, nós temos a Christian University, que é uma universidade já desde os anos 80 nos Estados Unidos, que nós temos atualmente 200 mil alunos no mundo, né? Ali você tem cursos de doutorado, vários cursos a nível de graduação, a nível de ranqueamento, né? Mais ou menos há um ano atrás, agora nós lançamos a universidadecristã.org no Brasil. No momento, nós temos cursos de curta duração. São cursos ali de 20 minutos, de 30 minutos, 40 minutos, que não é necessário você ter uma graduação, ter uma faculdade. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer um curso. Né? Aprender, e inclusive aqueles que são universitários ou aqueles que estão fazendo teologia, que querem aprimorar em alguma área, eles podem ir lá no site também vão encontrar. Né? Se você entrar no site do pãodiario.org, que ele é muito completo, e você ir lá na Universidade Cristã, você já vai ver esses cursos que estão disponíveis. E eu gosto muito, sabe, Clarice, porque tem cursos. Todos os cursos que estão lá são lecionados por professores PhD. São professores que dão aula no Calvin College, no Seminário de Dallas, em vários seminários nos Estados Unidos. Pessoas referências a nível mundial em Novo Testamento, em Velho Testamento. Né? E você tem cursos ali de curta duração que é muito interessante. Por exemplo, tem um curso que eu estava fazendo esses dias, que era bases sólidas para viver o cristianismo. Então ele ensinava do básico, como você orar,
né? Como você estar em uma igreja, que princípios você tem que ter para entender o plano de Deus para a sua vida, né? Ele te ensina como se relacionar com Deus. Então, assim, esses tópicos que estão lá, você pode visualizar ele por escrito. Se você quer visualizar só o áudio, você clica, você só ouve enquanto faz o almoço, enquanto faz outra coisa, você vai estar ouvindo, ou você pode assistir. E ao assistir, você tem gráficos, é muito legal esse curso, sabe? Olha só, E que são interessante. vários cursos, você tem lá. Agora eu acho que em torno de 20 cursos, né? Por exemplo, outro que eu fiz também no mês passado, todos os meses eu estou fazendo 10 razões para crer na Bíblia. Então ele vai dar princípios, fundamentos, quais são as provas históricas, as provas internas, as provas materiais, o que nós temos até os nossos dias. Tudo desenvolvido para que você saiba que a palavra de Deus e tem prova. Não é simplesmente alguém disse que é. Não, você tem fundamentos, você tem anos de história, 1.600 anos, você tem milhares de escritores escrevendo, mais de 40 escritores escrevendo, você tem uma série, um conjunto que está ali e você precisa entender, né? Para você poder passar com firmeza para outras pessoas. Incrível, Edilson, muito bom até para essa época aí de pandemia, para as pessoas aproveitarem o tempo e aprender alguma coisa e algo que vai realmente edificar a sua vida. Vamos fazer assim, vamos para um breve intervalo e já Perfeito. voltamos para continuar. E você que está aí acompanhando com a gente esse bate-papo, tem interesse em saber como fazer um devocional, o passo a passo do devocional? Então, presta atenção aí nesse vídeo que nós vamos passar aí no intervalo. Oi, meu nome é Lucila e eu vim trazer para você uma sugestão com 5 passos de como você pode fazer o seu momento devocional. O primeiro passo é você querer separar um tempo para isso. Do mesmo jeito que você arruma um tempo para escovar os dentes, para almoçar, para lavar o cabelo, porque você sabe que isso é importante para o seu corpo, você também pode e deve separar um tempo para Deus. Separar alguns minutinhos do seu dia é honrar aquele que te deu 24 horas. O segundo passo é você abrir no dia e procurar a passagem ou versículo bíblico que está indicado. E aí, você vai ler o texto sobre essa passagem bíblica. O terceiro passo é você começar a meditar e refletir sobre o que você leu. Mas Deus, o que será que isso tem a ver comigo hoje? Será que Deus quer que eu comece a fazer alguma coisa? Ou será que Deus quer que eu pare de fazer alguma coisa? O que será que isso tem a ver comigo? E aí você já vai automaticamente para o quarto passo, que é a oração. Você vai colocar isso diante de Deus e falar: Senhor, eu quero ter um discernimento no Espírito Santo do que o Senhor quer da minha vida, qual é a tua vontade para mim com essa mensagem. Então a gente vai finalmente para o quinto passo, que é compartilhar. Você não vai guardar tanta coisa boa para você. Você vai querer dividir com os outros o que você aprendeu. E essa é a ideia, que com o tempo devocional você seja abençoado e que também abençoe os outros. Então não perde mais tempo não. Corre para o lugar secreto, pega sua Bíblia, seu devocional e começa a derramar o seu coração diante de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai também derramar o coração dele e revelar o coração dele para você. Voltamos, é o Vida e Atitude, que bom que você está ligadinho conosco. Hoje estamos aqui com o Edilson Freitas, ele é diretor de Ministérios Pão Diário. E ele veio aqui para falar para a gente de coisas muito legais. No primeiro bloco, a gente conversou sobre a Universidade Cristã, sobre cursos que você pode fazer aí sem sair de casa, online. Falamos sobre também devocionais e eu espero que você esteja gostando desse assunto, porque a gente agora vai dar algumas dicas. Edilson, você falou aí sobre devocional, falou um pouco sobre os cursos da Universidade Cristã que os ministérios oferecem, né? E de que forma mais as pessoas podem ter acesso a esses cursos e a esses outros recursos? Tem mais, né? Tem Isso mais daí, coisa. Clarice. O primeiro passo que eu diria para quem está nos ouvindo, provavelmente vocês vão passar ali na tarjinha, é acessar o site pãodiario.org.
porque ali você tem uma série de recursos, sabe? A gente tem um time muito bacana, que a gente prepara com muito carinho muitos recursos, sabe? Você tem acesso à rádio web, onde o conteúdo é todo preparado, 24 horas de música, conteúdo cristão, que só edifica a tua vida. Não tem propaganda, é só conteúdo mesmo. E as músicas que tem são músicas preparadas, que nós estudamos as letras para abençoar a vida das pessoas. Ali no site você encontra planos de leitura. O que são planos de leitura? Você tem, de repente você é uma mulher e você está procurando um plano que seja de uma mulher virtuosa, algo que o Senhor fala diretamente para a mulher. Nós temos lá um plano de leitura para mulheres, né, que estão buscando isso. Nós temos um plano de leitura para ensinar você a criar o seu filho. Então você tem ali 7 dias para aprender como princípios para a educação do seu filho. Você tem planos de leitura para crianças, com devocionais para criança, que você pode ir lá e ler para o seu filho, né? Você tem planos de leitura dos clássicos da literatura, como Charles Spurgeon, Oswald Chambers, Tozer, que daí já é para a liderança, quem tem uma vivência um pouquinho maior na fé, que quer um devocional com maior consistência, uma base mais teológica, lá no site disponível. Tudo gratuito. Nós trabalhamos para tornar a palavra de Deus acessível às pessoas, né? E todo esse conteúdo está lá no site e no aplicativo. E sobre isso eu gostaria de falar um pouquinho com você. Você já conhece, né? Mas o nosso ouvinte de repente não conhece. Nós temos um aplicativo do Pão Diário e é muito fácil baixar, ele é gratuito. Isso é muito legal, porque nós trabalhamos, Clarice, 2 anos nesse aplicativo e investimos bastante dinheiro, sabe? Foi uma equipe de mais de 20 pessoas trabalhando 2 anos para chegar nesse nível desse aplicativo, que se fosse vendido, seria vendido por um valor bem alto, mas nós damos, ele é totalmente gratuito. E ele é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Dizer, é maravilhoso. E assim, você pode ir lá na tua loja, se você tem um telefone da Apple, né, um iPhone, você vai lá na loja do iOS e digita Pão Diário e baixa, gratuitamente. É fácil. Se você tem um telefone desses da plataforma Android, vai na tua loja e baixa. E olha que legal, Clarice. O que nós colocamos nesse aplicativo? Nós colocamos a rádio web. Então você pode, no seu carro, estar ouvindo a rádio web, quando você estiver andando, você pode leva contigo uma rádio web 24 horas, inclusive que você pode ouvir o devocional a cada 2, 3 horas, você tem uma série de conteúdo, você tem música. Nós temos os planos de leituras lá também, todos disponíveis. Todos os dias, à meia-noite, entra um novo devocional do Pão Diário. E é claro, você tem outros devocionais, tem outros planos de leitura para motociclista, tem planos de leitura para militares, é uma infinidade para casais. Então, você pegar e fazer um objetivo com o seu marido, ou com sua esposa, ou com seu namorado ou namorada de 7 dias, fazer um plano de leitura, ler juntos. É bem interessante até para testar, de repente você vai gostar e vai acabar comprando um devocional depois de casais, porque vocês vão ver que vocês vão aprender muita coisa junto, né? Você tem também a área de Libras. Então, para o pessoal aí que é surdo, né, você pode ir lá, tem essa deficiência, e você vai ver a linguagem dos sinais também disponível. Inclusive, vários vídeos estão disponíveis lá também, né? E assim, Clarice, tem muita coisa disponível hoje, gratuito, né? A gente tem que tomar sempre muito cuidado de qual é a fonte. Né? Porque às vezes, porque um conteúdo é gratuito, você vai e ele ensina alguns valores ou tem algo meio distorcido, né? O Pão Diário é uma organização aí com 80 anos já e assim, com um histórico de trabalhar em 190 países, estamos chegando a quase 180 países, né? Nós temos impresso todos os anos material que chega em 156 países, mas nós temos algumas línguas que a gente faz ali, esporadicamente um outro recurso, e sem nenhum problema doutrinário. Né? É fantástico, inclusive é legal de ver o feedback das pessoas, né? Fale um pouco desse feedback das pessoas que escrevem dizendo o que tem sido esses recursos em suas vidas. É maravilhoso. Assim, a gente recebe muitas cartas. E assim, nós temos muitos projetos que você conhece, você participa inclusive deles, né, Clarice? A gente tem projeto com pessoas que estão encarcerados, presos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, dos 2.100.000 presos, 700.000 presos recebem o Pão Diário na cela. Né? Nós temos projetos com militares, os soldados que estão na base da OTAN, na Alemanha e também na Inglaterra, eles recebem a edição do Pão Diário.
Aqui no Brasil nós temos parcerias, né, distribuição de material com os PMs de Cristo, com várias organizações de polícia, né, a Força Nacional, policiais aí de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Paraná, Santa Catarina. Então, um projeto em hospitais, né? E assim, é maravilhoso o que a palavra de Deus faz. Clarice, é alucinante. A gente tem recebido testemunhos, assim, nós recebemos um de uma pessoa que falava que ela nasceu num lar cristão, mas a mãe dela morreu de câncer. Então ela culpou Deus, ela ficou 2 anos chateada com Deus por isso. E quando eles resolveram tirar as coisas da mãe da casa, então eles foram lá limpar. E numa das gavetas ela encontrou um livrinho do Pão Diário e a mãe sublinhava com aquela caneta em amarelo quais eram as lições de vida que ela tinha aprendido naquele dia. E essa filha começou a ler aquelas frases e ela chorava, lembrando da mãe dela e todos os valores. Uau. E ela estava feliz, ela estava em depressão e ela saiu de uma depressão lendo uma mensagem, né? O texto que a palavra de Deus falou, tinha falado já para a mãe dela e falou com ela. Incrível. Então, assim, a mensagem em si do devocional, você lê, é algo rápido, prático, mas, assim, cada palavra é inspirada por Deus, né? Nós estamos falando da Bíblia, a palavra de Deus, e um versículo, dependendo da situação que você está, ele te mostra um caminho a seguir, ele te mostra como sair. Nós estamos vivendo aí um momento aí de pandemia, né? E nós vamos ter uma era pós-pandemia. Estávamos falando ali com amigos da Espanha que já passaram, eles estão 2, 3 meses ali, estiveram antes de nós. Eles estavam falando que aumentou o índice de suicídio e depressão na Espanha, aumentou em 10%, né? E infelizmente no Brasil a gente também deve viver isso. Então nós temos que preparar a nossa mente, sabe? Nós temos que ir para a palavra de Deus. O devocional ele é muito bom para isso. Fazer um curso online, já que é gratuito, está à disposição, separa 10, 15, 20 minutos do seu dia, vou aprender hoje, vou aprender algo hoje de novo para mim, né? Vou ter um momento com Deus, se eu não posso de manhã, eu tenho muita coisa a fazer de manhã, ou depois do almoço, ou à noite antes de dormir, olha, eu vou separar 10 minutos em vez de eu ir para o Facebook, eu vou ali ler um devocional, ler o que Deus tem para mim, e você vai orar e dormir, parece que você vai dormir muito melhor, né? Com certeza. Faz toda a diferença, não é mesmo? Toda a diferença no dia. Acho que pode mudar o dia da pessoa, como você falou aqui, e mudar a vida da pessoa, uma vida toda, né? Como essa história da moça que você contou aqui. Então, é incrível a transformação que a palavra nos traz. Por isso precisamos, né? Nos nutrir com essa palavra de alguma forma. Olha só, Clarice, tem pessoas que não ligam muito, por exemplo, para as pessoas que estão presas, que acham, eles cometeram algum delito, então eles merecem estar lá. A gente teve um caso nos Estados Unidos de uma senhora que escreveu para nós. E ela escreveu, a carta dela dizia assim, que pena que vocês não chegaram antes. Olha, que forte isso. Muito forte. Ela foi presa em tráfico de drogas por causa do seu marido, né? E ela pegou 8 anos de cadeia. E quando ela saiu da cadeia, o marido dela já estava com outra mulher traficando e ela foi e matou esse ex-marido dela. Deu um tiro e matou. E ela pegou 30 anos de cadeia. E daí lá na cadeia ela recebeu um livrinho, né, o pão diário, mas o pão diário não é porque era o pão diário, era a palavra de Deus, e falou com ela, e ela entendeu que Jesus tinha um plano diferente para a vida dela, que não era para ser daquele jeito. E ela contava naquela carta que se ela soubesse antes, se ela tivesse conhecido Jesus antes, ela jamais ia procurar aquele ex-marido dela. Se fosse procurar, era para dar uma Bíblia para ele, mas jamais para matar. E daí foi tão lindo que você podia ver que ela realmente conheceu Jesus, que ela falava assim, pelo menos eu vou passar 30 anos aqui, e aqui tem muitas mulheres como eu, que traficaram, que estão nessa situação. Então eu vou encorajar elas, para quando elas saírem, para elas viverem o amor de Deus e o que Deus planejou para a vida delas, para que elas não cometam o mesmo erro que eu cometi. Então ela pensa assim, ó, há um livrinho, ela conheceu Jesus, já estava lendo a Bíblia e você já via a transformação nela e já estava transformando outras pessoas. Por isso a importância da gente colocar um material na mão de alguém que está preso, porque ele está naquela situação, de repente, porque não viu outra oportunidade. Mas se ele conhecer Jesus lá, quando ele sair vai ser diferente. Ele não vai matar mais, não vai roubar mais. Porque todos que conhecem a Jesus genuinamente é nova criatura. Com certeza, Edilson, com certeza.
e se transforma num trabalho multiplicador, porque aquele que recebe a graça, aquele que é transformado, ele vai querer falar para outras pessoas o que aconteceu na vida dele, né? Então é algo lindo, é multiplicador, é lindo, lindo. É lindo. verdade. E assim, e todos nós podemos participar, sabe, Clarice? Eu acho assim, que essa questão do recurso, a gente alimentar a nossa alma, seja através de um devocional, fazer um curso online, se você não pode todos os dias, faça uma vez por semana, ou faça um curso por mês, né? Para você e também para os outros que você ama. A gente tem milhares de pessoas no Brasil, a gente imprime por ano no mundo 60 milhões de cópias do devocional e é impressionante. Tem pessoas que começaram a dar para uma pessoa, para um amigo, depois começaram a comprar aquela versão anual e dar para 2, para 5, para 10 e se tornaram multiplicadores. Sabe? E quem você ama, você dá um presente legal, você dá uma caixa de chocolate, você dá buquê de flores, mas muitas vezes você esquece de levar algo que é extremamente importante, que é a palavra de Deus, que é uma semente, né? Que muitas vezes essa pessoa vai também ter um momento de dificuldade e ela, se ela estiver firme, ela vai passar por aquilo, né? Então eu acho muito importante a gente edificar a nossa vida, eu acho muito importante a gente presentear outras pessoas que nós amamos com conteúdo relevante, algo que vai abençoar a vida da outra pessoa. Às vezes eu fico triste, sabe? Eu já estou há 12 anos aí trabalhando com conteúdo cristão, e eu vejo muitas vezes, nada contra, diríamos assim, mas você às vezes gasta 50, 60 reais e leva seu filho em uma boa churrascaria. E chega lá, ele come um pedacinho de carne, né? Muitas vezes nem gosta de carne. E na hora que você vai comprar um livro para o teu filho, você compra uma revistinha mais reba. Eu já vi acontecer isso. Nossa, depois que eu aprendi a ler livro, eu compro livros para minha filha todo tempo. Eu quero que ela aprenda. Assim como eu quero cuidar do corpo do meu filho, eu preciso cuidar da mente dele. Se eu não cuidar, alguém vai cuidar. E esse alguém que vai cuidar não está debaixo da minha autoridade e também eu não vou estar acompanhando. Então, assim, é muito importante a gente cuidar dos nossos filhos, de quem nós amamos, presentear sim com conteúdo, né, dar uma dica para eles, olha que legal essa mensagem aqui do Facebook, olha que legal esse vídeo aqui, pode edificar sua vida, né? De repente, sabia que tem esse curso gratuito, estou fazendo, faz aí, né? Compartilhar coisas que edificam, né? É tão relevante, é tão gostoso quando alguém dá uma boa dica para a gente de um aplicativo, de uma loja legal para comprar, ou de uma coisa que comprou e valeu a pena para ele, né? E isso a gente tem que fazer um pouco mais, eu creio, sabe? E por isso que a ideia, quando a gente estava falando de falar sobre dicas para tornar a vida das pessoas relevantes, né? Eu nem vim falar sobre produto, a ideia foi, vamos falar um pouco da universidade, vamos falar do aplicativo, vamos falar do site. São todas coisas gratuitas que foram trabalhadas por um bom tempo, pensadas por teólogos, profissionais, pastores, líderes, feita uma edição, foi feito várias revisões e estão aí, disponíveis para que todos possam utilizar e partilhar com quem ama. Muito importante essas informações que você trouxe para a gente aqui, Edilson. E eu preciso dizer uma coisa, são materiais de alta qualidade. É uma qualidade, assim, maravilhosa, uma qualidade que as pessoas merecem ter. É verdade. Então, o Pão Diário pensa em tudo isso. Então, gente, conheçam, entre lá no site de Ministérios Pão Diário, entrem nas redes sociais, né? Tem o Instagram, que é Ministério Pão Diário também, e lá você vai encontrar tudo, publicações Pão Diário, pãodiario.org, enfim, é só entrar lá e escolher o que combina com você, né? Ver qual que é a tua necessidade e fazer bom uso. Aproveite aí a tecnologia ao seu favor. Amém. É isso, querido Edilson, obrigada por prazer. estar conosco mais uma vez. A conversa com você aqui sempre flui, né? O que estávamos falando ali nos bastidores é uma maravilha, porque você sempre traz muita coisa boa aí pra gente. Então, parabéns. Amém. Não é? Porque Deus você abençoe. está na direção aí à frente desse trabalho, na direção nacional. Parabéns. Deus continue te abençoando. A você e a toda a equipe Pão Diário. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Amém, é isso aí. Querido amigo, que bom que você esteve conosco em mais uma edição Vida e Atitude. Fica aqui o nosso beijo carinhoso. Deus abençoe você e a tua família.